Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, falou assim, como é que você escolheu o papel? Eu falei, eu escolhi o papel? O papel que me escolheu, porque é um papel que todo ator gostaria de fazer, eu imagino, suponho. Então, é o papel que eu escolhi o papel. O papel que chegou graças ao Dani, que me convidou, Daniel Rezende, diretor, e graças a uma sorte de um amigão também poder fazer, né? Pois é, porque primeiro o papel, o Daniel tinha pensado no Wagner Moura para o papel. Aí o Wagner não podia fazer e recomendou você. Recomendou. E falou o seu nome. Recomendou. Mas parece, né, que ontem houve uma... Rapaz! Eu queria voltar atrás. Atenção, mostra aí. Ótimo, eu tenho que ir no banheiro que tô apertadão. Fala, make-off, tudo bem? O filme tá massa. Mas dá trabalho, tem que retocar a maquiagem toda vez que para, porque... Deu break, Vlad? Deu break. Já falo que você vai fazer. Lá fora massa, fumando, né? tá? Tem que também tomar cuidado sempre com a peruca, tem que entrar de lado. Se entrar de frente aqui, estraga ela toda. Cheio. Você tava hoje aqui? Como tava hoje? Eu tô filmando. Dani não falou contigo, não, O que Vlad? você tá fazendo aqui com essa roupa? Dani tá aí? Chama o diretor Daniel Rezende. Dani! Dani! É brincadeira, é isso? Você tá brincando? Vlad, abriu uma brecha pra mim. Que brecha? Olha, o meu personagem morreu, inexplicavelmente, uma surpresa pra todo mundo. Gente, abriu essa brecha e eu consegui... Eu vou Você poder tá de fazer. sacanagem. Como, Rei? Você tá maluco, Rei? Você Eu tô fazendo esse filme, Rei. Aqui você não tá me vendo, não, Rei? Vlad, esse personagem foi escrito pra mim, você sabe disso. É lógico que eu sei disso, né, Wagner? É lógico que eu sei disso, Rei. Aliás, pô, você botou pilha pra eu fazer. Você disse não, Rei. Você negou esse personagem. Sim, mas abriu a brecha. Agora eu posso, agora eu tô aqui. Sério, Rei? Você tá maluco? Cara, muito chato a situação. Isso não Por que que a existe. gente- Ô, Dani! Por que a gente não divide? Por que a gente não faz junto? Bom, evidentemente isso é uma sacada promocional legal. Sensacional. Quando é que vocês fizeram isso? Foi agora? Janeiro. Ah, janeiro. Janeiro. Um amigo meu viu, porque isso aí agora nas redes sociais, aí ele me escreveu e falou, rapaz, você já contou quantas vezes você fala rei? Porque eu falei, o rei, pelo amor de Deus, rei. Sei lá, intuitivamente era o rei das manhãs, mas talvez também haja alguma coisa de monárquico na minha espontaneidade, sei lá, talvez. Ô rei, pelo amor de Deus. É coisa de baiano mesmo. É coisa de baiano. O personagem também, o seu personagem no filme também tem que aprender a ser palhaço. É um transgressor na vida, né? Por outros motivos. O que também é outra casca de banana, né? Você ter que fazer um personagem que existe, uma pessoa real. Como é que você lidou com isso? Você conheceu o Arlindo Barreto, né? Arlindo Barreto. Que é o sujeito que existe, está aí. ele deu Você chegou a o conhecer pessoalmente antes de fazer o filme? Isso ajudou, atrapalhou? Esse filme ele é inspirado na história dele, Isso. mas não é uma cinebiografia, né? Eu não tinha obrigação de mimetizar aquele indivíduo que nem o Daniel, quando fez o Cazuza, o Eliso, o Tim Maia, que são personagens que todo mundo conhece. Eu não tinha essa obrigação. Era inspirado na história dele, mas a gente tinha bastante liberdade. Mas é óbvio que em algum momento eu precisava ter contato com ele, assim, quer dizer, mesmo que não pessoalmente, mas eu precisava entender um pouco mais aquele indivíduo. Então, pessoalmente, eu só encontrei com ele com o filme já na quinta semana de filmagem, talvez, uma participação que ele faz no filme. Mas eu assisti a 4h30 de entrevista que ele deu para o pessoal do filme, contando toda a história dele, que serviu de base para o roteiro. E aí eu fiquei 4h30 siderado naquele cara, não tanto na história que ele contava, apesar de ter histórias incríveis, mas a forma como ele conta. O entusiasmo dele. É um cara absolutamente entusiasmado, é um cara 220 volts. O tempo inteiro, entusiasmadíssimo com as histórias dele, que eu não sei quanto ele recria cada contada, mas é um contador de história, muito empolgado com aquilo. Eu falei, isso interessa. Agora... E você ia fazer esse cara 30 anos mais novo. Exatamente. E movido a droga o tempo inteiro. A sua entrega ao personagem foi absolutamente total. Primeiro, você não fez nenhum trabalho enquanto você estava fazendo esse filme. Não, nem pensei. Nada. Como foi esse mergulho? Foi pela identificação, pela diferença? Você não tinha nada a ver com esse cara? Com esse personagem? Tem o fato de eu ser ator também, né? E eu tenho uma empatia brutal por um ator que ele não pode se revelar e tem que ficar escondido atrás da máscara. Assim, isso me aflige, sabe? A falta de reconhecimento, todo mundo sofre, né? A criança que chuta a bola pro pai, o pai não fala que legal, não reconhece, que traz umas boas notas, assim, todo mundo já sofre. Quer dizer, o ser humano ele precisa do reconhecimento. No caso do ator, é mais grave, porque o ator, inclusive a nossa cara e nosso corpo é a nossa ferramenta. Se você não reconhece a cara e a ferramenta desse indivíduo,
tem alguma coisa dele que está aprisionada, assim, isso atormenta, assim, eu desafio qualquer ator, colega meu de hoje em dia, a dizer assim, eu toparia virar um anônimo pro resto da minha vida, ninguém nunca me conheceu, deu um parabéns, mas eu faria um personagem que faria muito sucesso, eu estaria atrás da... Ó, aqui, ó. Por mais que a gente queira a privacidade, etc e tal, não sei o quê, mas é doloroso. Então, eu tenho muita empatia por isso, por essa história, por esse indivíduo. Por aí você pegou. E por aí eu peguei. Agora, eu vi que a encrenca era séria, sabe? Eu vi que o filme era grande. O Dani também falou, Vlad, esse filme é grande, a gente precisa de um mês de preparação para a gente tentar entender tudo, entender quem é o palhaço desse cara, quem é esse cara com o filho, quem é esse cara com a mãe. E eu falei, claro... Você acaba de fazer uma definição, de dar uma definição bonita e terrível da profissão do ator, né? Essa profissão... O sujeito, quando escolhe essa profissão, ou ele faz sucesso, ou né, não tem meio caminho. Sim. Como é que você escolheu essa profissão? E veja bem, o sucesso não significa ser a fama para o grande público. Você tem sucesso. E para você o sucesso é um e para ele é outro. Eu escolhi essa profissão com 6 anos de idade. Eu fazia parte de um teatro, um grupo de teatro da escola, Grupo Fantasia, em Salvador. E minha primeira peça foi o Saltimbancos, do Chico. E eu fui o cachorro. E eu adorava ser o cachorro. Eu já era cachorro na vida, eu já brincava com cachorro, já imitava cachorro. E aí quando terminou a peça, primeiro eu me senti muito bem fazendo a peça sendo cachorro. Quando eu saí de lá, as pessoas me diziam assim, gente, mas eu vi um cachorro, eu não vi uma pessoa, eu vi um cachorro. Ou seja, eu tive reconhecimento. Eu fiquei nas dúvidas, eu falei, pra que estudar mais, né? Péssimo exemplo. Eu vou ser cachorro pra sempre. Eu vou ser cachorro pro resto da vida. E a partir daí, na verdade, eu me interessei. Depois, com o passar do tempo, você entende que sua profissão ela é de contar histórias e de agregar discussões da sociedade, de fazer pensar, emocionar. Mas no primeiro momento, você criança, você quer ser reconhecido, entendeu? Aí que tá, você quer esse reconhecimento. Eu nunca pensei em ser famoso, demorou muito tempo para pensar em fazer televisão, em fazer com que o Brasil inteiro me conhecesse. Na hora, eu só queria subir no palco e fazer graça para aquele monte de pessoas, subir no palco e emocionar, que nem aqueles caras que eu estava vendo ali em Salvador. Bom, eu não tenho redes sociais, então eu já sou uma vozinha. Tem gente que diz que eu nem existo mais. A pessoa fala assim, então você não existe? Eu falo, ai meu Deus, onde é que eu tô? Mas porque você te dá nervoso? Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Por exemplo, meus filhos têm. Eu não cerceio, de forma alguma. Eu acho que faz parte, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Assim, eu acho que vai me aprisionar, eu acho que vai me tomar um tempo precioso. Eu lamento, eventualmente, não poder divulgar determinados trabalhos, opinar politicamente sobre determinadas situações, mas eu não tenho vontade. Você teve lá atrás uma luta pela guarda de sua filha. Essa causa, você chegou a pensar em coletivizar? Pois é, eu era muito novo, né? Quando eu comecei a brigar, isso, sei lá, tinha 23, 24 anos, brigar na justiça para ter a guarda dela de volta, brigando com a avó materna. E aí eu cheguei a ganhar publicamente alguns prêmios, moção de apoio de parte política, etc. e tal, por conta de uma paternidade responsável. Enquanto, na contramão de pais que ainda abandonavam muito a responsabilidade, não sei o que, de ser pai, não só o direito, mas a responsabilidade, eu estava lutando, ainda que jovem, quer dizer, estava dando um exemplo legal. E depois eu fui convidado para ser, eventualmente, Aliás, essa pergunta é muito boa, porque vai chegar naquilo que você me perguntou lá atrás sobre a colocação pública, da figura pública. Me convidaram para encampar alguns projetos, algumas campanhas, etc., para que a paternidade fosse exercida de forma responsável. Não só um direito, mas um dever. E eu acho que é. Eu acho que é um dever do pai. Só que me deu muito medo, eu começando uma carreira na televisão, me tornando público, usar isso via tona, isso está na frente do artístico. Sabe, eu fiquei com medo até de parecer que eu estava me valendo de uma questão pessoal minha, dolorosa, obviamente, para aquilo catapultar o meu nome, me projetar de alguma forma. Eu tinha um pavor disso, assim, eu sempre quis que o meu trabalho viesse à frente. E acho que o meu trabalho tem... Aí você separou as coisas. Então eu separei. Talvez eu tenha tido bastante parcimônia nas minhas aparições públicas, quando não a respeito do meu ofício. Tem uma foto sua brincando de palhaço, é com a sua filha? É essa?
aniversário de 2 anos de Agnes. É bem antiga. É, bem antiga. Quer dizer, então aí você já estava fazendo laboratório pro bingo. Já. Eu já flertava com isso, é que eu tinha pudor, gente, de assumir, mas eu já flertava com o palhaço. Por que você escolheu essa história para estrear como diretor? Bom, na verdade eu estava procurando um projeto para poder ser o primeiro filme como diretor. E aí eu cruzei um grande amigo, Dan Clabin, numa ponte aérea, e ele falou, cara, eu li uma matéria sobre a vida de um cara que eu acho que dá um baita filme, e dá uma lida, eu vou te mandar esse link. Ele me mandou o link, ele falou, você vai chegar na sua casa, você vai ler esse link, você vai me ligar e vai falar, a gente vai fazer esse filme. Eu cheguei em casa, li o link, liguei para ele, falei, você tem os direitos? Ele falou, não, mas isso a gente consegue. E daí a gente... eu achei aquela história tão extraordinária, né, desse cara que está procurando o seu lugar, de alguma forma procurando o seu lugar sob os holofotes, né, que era um pouco que vocês estavam falando aqui antes, né, o reconhecimento do artista, né, acho que todos nós, como seres humanos, procuramos, mas achar esse cara que está procurando esse lugar ao palco, que quer ser reconhecido pela sua arte, e de alguma forma, quando ele consegue, ele está atrás de uma máscara e ninguém sabe quem ele é, ao mesmo tempo que ele é super conectado com o filho, e aí ele acaba virando um apresentador de um programa infantil, e ele acaba se desconectando com o filho. Eu falei, tem tanta coisa aí, e juntar com isso, poder falar da nossa cultura pop, né, dos anos 80, eu falei, tem muita coisa aí, tem assunto, então vamos fazer esse filme. É um filme que tem uma primeira metade em que o espectador ri para chuchu e uma segunda metade que ele mal se aguenta na cadeira, ganha uma densidade trágica. Mas, além disso, é um filme que tem uma tragédia... Tem a participação do Domingos Montagnier. Vamos assistir. Isso, boa reação, é isso aí. Isso aqui funciona como um relógio suíço, hein? Meu movimento sempre sincronizado com o teu. No 3 você abaixa agora, hein? Ó, vamos? Vamos, vai. O palhaço sempre apanha. Presta atenção. Tá. Não, também não fica se lamentando. O palhaço não se lamenta. Nem fica guardando mágoazinha, não. Não importa quantos tapas o palhaço vai levar. Ele sempre levanta e tenta de novo. Ok, vamos lá. Quer ver? Vem cá, Nando. Olha só. Entendeu? O Domingos era um grande palhaço, né, na vida real, quer dizer, na carreira. Que toques, assim, como é que ele formou, te ajudou a formar esse personagem? Ele participou desde o roteiro, na verdade, né? Ele deu uma consultoria ao Luiz Bolognese, né, roteirista, e ao Daniel, né, falando um pouco sobre o palhaço, sobre o que funciona, não a origem, mas o significado do palhaço, o porquê da transgressão. O texto que ele diz é uma assessoria que ele deu ali. E, inclusive, depois, quando a gente começou a ler, eu também tinha algumas questões que eu até levantei e ele ajudou a resolver. Você já tinha feito algum palhaço na sua carreira, assim, sei lá atrás, teatro infantil, alguma coisa? Eu tinha feito uma coisinha lá atrás. Na verdade, eu fiz uma peça, Um pelo Outro, direção André Paes Leme com Ana Paula Bozas. E eu fazia um palhaço em dado momento porque a gente era um casal ali discutindo que peça iria montar. E aí uma hora a gente falou, vamos fazer uma peça com clown. Aí eu pegava, botava o nariz e eu improvisava um pouco, cantava alguma coisa. Aí um dia aqui em São Paulo eu vi um bichinho assim, tipo de espuma, tipo um lagarto assim, que pegava, e aí você andava com ele assim, aí já botei ele na peça, um negócio que funcionava assim. Ou seja, já tinha flertado com a ideia do palhaço, já tinha feito esporadicamente, mas eu sempre tive um pudor tremendo de fazer palhaço, sempre. Por quê? Pelo seguinte, eu sou de uma família acadêmica, todo mundo estudou muito, assim, eu respeito muito, por consequência, as pessoas que estudam bastante a coisa, né? E eu cheguei ao palhaço de uma forma mais intuitiva, digamos assim. E só que eu fazia a faculdade de teatro em Salvador, faculdade essa que eu não concluí, eu tinha muitos colegas na faculdade que foram estudar clown. E eu sempre admirei muito também o humor, assim, o humor feito, quer dizer, o palhaço, o humor são... Mas o humor é uma praia sua presente durante toda a carreira. Sim. Eu cresci em Salvador vendo a Companhia Baiana de Patifaria, os Cafajestes, Rita Semani, uma galera incrível que eu assistia, admirava, achava o máximo e gostaria também de ter aquele domínio de humor que eles têm, que é incrível, assim. Acho que o Nordeste também é muito profícuo em relação a isso, assim, a grandes comediantes. Mas eu tinha um certo pudor. Quando eu vim para o Rio, que eu comecei a fazer TV, etc e tal,
o humor começou a ficar mais frequente. Eu fiz algumas peças de humor também em Salvador, mas aqui ficou mais frequente, especialmente na televisão. E aí, quando eu fui fazer o filme, que fala assim, tem um palhaço, não sei o quê, eu dei de mim com um certo pudor, etc e tal, mas, ao mesmo tempo, eu precisava ganhar esse palhaço, assumir aquilo, assim, assumir que eu estava pagando minhas contas fazendo humor já há bastante tempo, que o palhaço estava ali, não na forma do palhaço, mas com toda a irreverência, a transgressão, etc e tal, que o humor e o palhaço carregam. E aí eu fiz uma preparação durante o filme com o Fernando Sampaio. Foi essa história que te jogaram num circo da periferia para você, no susto? Acho que a gente tem esse momento. Sério? Aí. Tem esse registro aí. Vamos ver. Sem aviso. Rapaz! Como é que foi isso? Te jogaram no picadeiro de um circo na periferia? Eu fiz uma preparação, né? Eu ensaiei antes esse número, que é um número... É uma entrada, como os palhaços falam, uma entrada de boxe. E aí eu ensaiei, apesar de que eles combinam, palhaço combina, palhaço não ensaia, mas eu, como palhaço iniciante, eu combinei. Aí ainda ensaio, né? É porque eu entrei... Obrigado. Entrei maquiado, ali ainda era ensaio. Ali era o ensaio. Mas o Fernando Sampaio, parceiro do Domingos Montanha, de longa data, companhia La Mínima, ele me preparou, os dois estão no filme, inclusive. E aí ele combinou comigo, e ele quebrou um pouco esse entendimento que eu tinha sobre o clown, sobre o palhaço. Ele disse assim, olha, tem gente que estuda o clown, estuda, etc. Então, mas a gente que é do circo, que cresceu num picadeiro, a gente aprende o número do palhaço, a gente aprende o malabares, a gente aprende isso aqui para lá. Em algum momento da vida, a gente vai entrar e fazer uma entrada de palhaço. E se funcionar, é porque a gente é palhaço. E se não funcionar, é porque a gente não é palhaço. É mais simples, assim, é mais... Porque você já cresce, ele já é o teatro, o picadeiro é ele, assim, ele se confunde com aquilo porque ele cresceu naquele universo. Mas uma equipe do nosso programa se encontrou com o Arlindo Barreto, que na verdade inspirou o personagem do Vladimir. Ele hoje tem uma rotina bem diferente daquela de apresentador de programa infantil, ele é, vamos dizer assim, um palhaço de Cristo, ele usa essa arte para evangelização. Mas no momento não está nem podendo fazer isso por questão de direitos, então ele encontrou e falou com a gente. Eu passei um corretivo no rosto, tá legal? Sai, capeta! Sai daqui, ora bola! Ei, palhaço! Vai tomar no pé! Vai tomar no pé! Vai tomar no pé! Vem pra cá, garotinho! Arlindo Barreto é um homem, hoje com 65 anos de idade, sou um senhor, eu sou papai, 3 lindos filhos, meu filho mais velho, que é o tema do filme, e é a razão pela qual eu consegui superar aquele drama que eu vivi na minha vida, né? Eu consegui superar por causa do meu filho. O pai que ele viu drogado, bêbado, um homem que gritava e muitas vezes era brigão, que descia do carro, entrava no bar e arrebentava as pessoas de porrada, e também era arrebentado de porrada. Eu sonhava em ser ator. Eu sonhava um dia em poder fazer novelas. Eu fiz várias novelas na Globo. E de repente eu me vi numa situação ímpar, porque fazer chorar é fácil. E fazer sorrir. As crianças são absolutamente destrutivas. Ah, criaturinhas. Elas não têm trava na língua. Elas são verdadeiras, espontâneas. Elas acabam com qualquer artista que elas não gostam, né? Então você pintar a cara de palhaço e ir diante de uma plateia é botar uma corda no pescoço. O Britcher deu um show, né? O Britcher arrasou. O meu filho, que está do lado, David Gabriel, virou para mim e falou, pai, esse cara tá... é você, pai. Eu falei, filho, um ator é um ator. Bem-vindos de volta a essa conversa com Vladimir Brista e Daniel Rezende, a parceria responsável por um filme brilhante, Bingo, o Rei das Manhãs, com direito a uma pequena participação deste locutor que vos fala, como vocês vão poder ver agora. É um canastrão com um K maiúsculo.